acostumou com aquilo que é ruim, né? Antigamente, por exemplo, a gente sabia claramente o que era certo e o que era errado. Mas hoje a gente está vivendo uma crise em que o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo. As coisas viraram, mudaram. E infelizmente isso está crescendo, né? Você vê hoje, por exemplo, a família é muito atacada. É muito atacada. Você vê que muitos homens já não querem ser mais homens, querem ser mulheres. E muitas mulheres não querem mais ser mulheres, querem ser homens. E as relações também foram atingidas, né? Você percebe que hoje acontecem coisas horríveis. Por exemplo, o que você acha de um pai se casar com a própria filha? É o que acontece hoje. E a filha, muitas vezes, casar com o próprio pai, e por aí vai. E acontece muitas vezes coisas muito mais horríveis que eu não tenho coragem de falar aqui. Então o mundo está de cabeça para baixo. O mundo hoje está como no tempo do dilúvio. Lembra que a Bíblia fala assim, que nos dias da volta de Cristo seria como nos dias anteriores ao dilúvio? Então as trevas, meus irmãos, cobriram a terra. Recentemente nós vimos uma notícia com a minha esposa de uma pastora que deixou de ser pastora e foi para o mundo da pornografia, para ganhar dinheiro com a pornografia. Ou seja, claro, ela e eu e você somos todos livres, mas vejam como que as coisas estão mudadas. E esse é um caso, mas tem muitos outros casos semelhantes a esse. E a Bíblia diz que à medida que passa o tempo, o amor se esfriaria, a fé se esfriaria, e à medida que nos aproximamos do fim, o Espírito Santo vai se retirando da terra pouco a pouco, e as pessoas ficarão mais insensíveis, mais frias e mais distantes da Bíblia e de Deus. É o espírito laodiceano, é a mornidão espiritual. É quando as pessoas buscam a Deus só quando elas estão passando por um momento difícil, mas quando as coisas estão melhores, elas relaxam e já não buscam mais a Deus com a mesma intensidade que buscam quando estão passando por problemas. Então o Senhor Isaías está falando assim: as trevas cobrem a terra. Veja, nós estamos aqui em Phoenixville, estabelecendo uma igreja num lugar desafiador. Num lugar desafiador, não desafiador pela prosperidade financeira, mas desafiador pela escassez espiritual que está estabelecida na vida de milhares e milhares de pessoas. As pessoas são muito materialistas, são vivem muito focadas naquilo que é horizontal. Poucas são as pessoas que pensam que Jesus vai voltar e que elas precisam se preparar. A maioria só querem o aqui e o agora, o financeiro, o comprar, o vender. A vida material, ela domina as pessoas. Sabe que hoje o Deus desconhecido é desconhecido mesmo, porque a maioria não está preocupada com o céu. Se as pessoas soubessem o que está acontecendo no céu e na terra, as pessoas deixariam tudo para servir a Deus. Se as pessoas soubessem que nesse momento está acontecendo o juízo final, se as pessoas soubessem que nesse momento Jesus intercede por nós, se as pessoas soubessem que nesse momento o Espírito Santo está aqui na terra, se as pessoas soubessem que logo logo Jesus vai voltar, se as pessoas soubessem que a casa, o prédio, os bens materiais, tudo isso vai acabar, vai ser queimado, se as pessoas soubessem que tudo que tem aqui na terra vai passar muito rapidamente, elas deixariam tudo para servir a Deus. Amém. O problema é que as pessoas não estão se dando conta dos dias, do tempo em que estamos vivendo. Realmente as trevas cobrem a terra, como diz o profeta Isaías. Veja, hoje, por exemplo, é muito comum você ver um homem agredir a sua esposa, ou a esposa matar o marido. As trevas estão no marido, as trevas estão na esposa, as trevas estão nos filhos, as trevas estão na família, as trevas estão no governo, as trevas estão na política, as trevas estão na teologia barata e rasa que tem hoje no mundo lá fora. As trevas estão por toda parte, meus irmãos, toda parte. Você vê, as trevas estão tão fortalecidas, estabelecidas, que as guerras acontecem como se fosse uma coisa meio que normal. Imagina alguém jogar uma bomba em cima de uma cidade, alguém jogar uma bomba em cima de um prédio, alguém atacar outro país e matar pessoas, e estuprar pessoas, e violentar pessoas, e dilacerar pessoas. Essa é a situação do mundo que a gente vive hoje. As trevas cobrem a terra, diz o profeta Isaías.
E aqui estamos nós tentando estabelecer uma igreja no mundo de trevas. Aí a gente pergunta: será que esse mundo de trevas pode ser iluminado? Será que tem uma luz? Será que tem uma promessa? Será que tem uma profecia que anuncia que esse mundo vai ser iluminado? Será que Phoenixville será iluminada? Será que os Estados Unidos vai ser iluminado? Vejam, por exemplo, os Estados Unidos sempre foi o berço dos missionários para a América do Sul e para outros lugares do mundo. A Europa também, a Alemanha, a Inglaterra. Os missionários saíram da Europa, saíram dos Estados Unidos para evangelizar o mundo inteiro. Hoje os Estados Unidos se tornaram um campo missionário. Hoje a Europa se tornou um campo missionário. Eles que mandaram missionários para o mundo inteiro, agora o mundo tem que mandar missionários para a Europa, mandar missionários para os Estados Unidos, porque a coisa inverteu, pastor. A coisa inverteu. Mas é importante lembrar que mesmo sendo assim, nós ainda estamos pisando em terras proféticas. Essa cidade e esse país é um lugar profético, tanto pela Bíblia quanto pelo Espírito de profecia. E hoje o desafio é gigantesco. Veja, por exemplo, Deus mandou a família do Júlio para cá e nós todos para cá, sabe para quê? Para evangelizar um lugar que um dia mandou missionários para o nosso país. Então, de fato, as trevas cobrem a terra, como diz o profeta Isaías. Mas a pergunta é: existe uma luz capaz de iluminar esse mundo? Sim, Senhor, existe. Eu vou ler para você. Apocalipse 18, verso 1 diz isso. Apocalipse 18, verso 1 diz assim: ouçam o que está escrito aqui. Repito, Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra inteira se iluminou com a sua glória. Amém. Amém. Ouviram isso? Então tem uma esperança? Tem uma profecia? Tem. O mundo está em trevas? Sim, o mundo está. Mas o profeta João, escrevendo o Apocalipse, disse: vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que Phoenixville será iluminada. Amém. Significa que a verdade de Deus vai chegar ao coração das pessoas que moram aqui. O Deus que trouxe a Maria Júlia aqui hoje, o Deus que nos trouxe aqui hoje, é o Deus que vai despertar pessoas nessa região para conhecer a salvação em Jesus. Amém. O texto bíblico garante: há uma promessa, o mundo vai ser iluminado. Eu creio totalmente nisso. Quando eu estive em Aparecida do Norte para plantar a igreja lá, e você morou em Guarulhos, você sabe, de Guarulhos para Aparecida é perto. Quando nós fizemos um trabalho em Aparecida, quando eu cheguei em Aparecida, não havia nenhum adventista, não havia nenhum. E nós começamos ali esse trabalho. Sim, está ligado. Começamos ali esse trabalho. Só que eu me lembro perfeitamente que depois de trabalhar um ano e meio, nós fizemos o primeiro batismo em Aparecida. Mas para a gente fazer o primeiro batismo em Aparecida, eu passei por muitas dificuldades ali. Eu fui agredido fisicamente 2 vezes, com socos e pontapés. Ali eu tive que usar o meu salário para comprar tábuas e fazer os bancos da igreja, do salão. Eu tive que usar o meu salário para comprar tábuas e fazer os bancos. E eu fiz os bancos. Eu não sei fazer banco, mas eu fiz. O banco não tinha esse encosto aí que vocês estão encostados, só tinha a tábua na horizontal e os pezinhos na vertical. E como meu dinheiro não dava para comprar tábuas suficientes, eu peguei a tábua normal, tem 30 centímetros de largura. Eu tive que mandar serrar ao meio, fazer 2 e 15. Imagina você uma tábua para fazer um banco de 15 centímetros, para eu conseguir ter tábua suficiente. E eu fiz os bancos para a igreja, e os bancos não paravam em pé, porque eram muito finos. Então eu peguei uma ripa, e cada 4 bancos eu travava as pernas dos bancos com uma ripa, para eles ficarem em pé. Então a cada 4 bancos tinha uma ripa assim, outra ripa assim, outra assim e outra assim, tipo uma gaiolazinha. E para sentar naqueles bancos, você tinha que levantar o pé para tipo entrar. Você entrava e aí sentava. E nesses bancos você não podia relaxar, não podia encostar assim. Se você relaxasse, você cairia. E assim eu fiz os bancos usando o meu salário para comprar as tábuas, o martelo, o prego e o serrote. E eu não me arrependo de ter feito isso, só estou contando como testemunho, porque depois de 2 semanas acabou minha comida e acabou meu dinheiro, porque eu tinha usado dinheiro para comprar as tábuas. Então eu não tinha mais comida. Eu era solteiro na época e não tinha nada, mais nada para comer, acabou tudo. E também não tinha dinheiro. E ainda faltavam 2 semanas para chegar o próximo salário.
Então eu tive que viver pela fé. E como lá não tinha adventistas, não dava nem para pedir comida, não dava nem para comer na casa do irmão.